Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil UEM, em parceria com os professores do DEC, que tem o objetivo de melhorar a relação dos acadêmicos com os professores, realizando entrevistas para que vocês conheçam mais sobre cada um deles. Bom, eu sou a Maria Eduarda, eu estou no segundo ano de Engenharia Civil aqui da UEM e sou petiana. O convidado do vídeo de hoje é a professora Malu Tonin, da área de construção civil. Então, seja muito bem-vinda, prof. Oi, Maria Eduarda. Olá, Bianca. Olá, pessoal. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Eu achei muito legal essa ideia das entrevistas, né? Para aproximar um pouco mais os alunos e os professores. Então, eu sou a professora Maria Luíse, todo mundo me conhece por Malu. Eu sou arquiteta. Eu também me formei na UEM e eu sou professora colaboradora da UEM desde 2018. Já ministrei aula aí para vários cursos, né? Engenharia de produção, engenharia química, bioquímica, agronomia, engenharia civil e diversas disciplinas, né? As principais aí são desenho técnico, expressão gráfica e desenho arquitetônico também. Então, muito obrigada pela presença, prof. E eu sou a Petiana Bianca, também estou no segundo ano de Engenharia Civil na UEM, e eu vou dar início à nossa entrevista, que basicamente será dividida em 4 quadros com temas diferentes. Então, iniciando o primeiro quadro, que é a carreira profissional. Então, primeira pergunta, prof, você sempre quis seguir a carreira acadêmica ou o que te fez pensar nisso? Não. Quando eu era criança, eu até pensava em ser professora, mas professora de criança, né? Porque eu gostava de ir na escola, eu gostava de estudar. Eu era do tipo que o dia que estava chovendo, minha mãe falava, não precisa ir para a escola. E eu queria ir mesmo assim. Então, eu insistia para ir para a escola, porque eu gostava. E aí, ao longo do tempo, né, do passar dos estudos, né, eu acabei escolhendo por fazer engenharia civil. E só no terceiro ano do ensino médio que eu acabei mudando para arquitetura. E foi o que eu fiz o vestibular, né? E depois disso, a vida, né, a carreira foi me levando para a docência. Logo que eu me formei, eu fui convidada para trabalhar na prefeitura da cidade que eu morava. E eu fui a primeira arquiteta da cidade, né? Era uma cidade pequena e não tinha nenhum arquiteto, tinha 3 engenheiros na época lá, né? Então, o prefeito me convidou para trabalhar na prefeitura e eu fiquei por lá 3 anos, né, na prefeitura. E aí eu estava trabalhando na prefeitura e fazendo alguns projetos por fora, e acabou que esses projetos por fora acabou aumentando muito, né? E daí eu decidi por abrir meu escritório. Daí eu fiquei com o escritório lá por 4 anos, né? Eu saí da prefeitura e no projeto, desculpa, no escritório eu fazia projeto arquitetônico e executava as obras, né? Que eu fazia os projetos. E até então eu nunca tinha pensado em dar aula, né? Porque eu achava que eu não tinha o dom, que eu era uma pessoa muito tímida, né? Então eu achava que não ia dar certo, que eu não servia para isso. Até que um dia eu estava no escritório, né? Aí chegou uma moça pedindo ajuda com o trabalho da faculdade de arquitetura. Ela estudava arquitetura e ela estava desesperada, tadinha, chorando, né? E é um trabalho sobre projeções ortogonais. Acho que vocês vão lembrar, né? E para mim é muito fácil, né? Eu tenho facilidade para visualizar esse desenho, né? E daí eu sentei com ela, né? Conversei com ela primeiro, ela acalmou. Aí eu sentei com muita paciência e expliquei para ela, né? Como que funcionava, né? Como que fazia. E no fim ela falou assim para mim: Nossa, é muito fácil. Tipo, se a minha professora tivesse ensinado assim, talvez eu não precisaria de tudo isso, né? E aí foi aí que eu comecei a pensar, né? Eu falei, pode ser que dê certo, né? A carreira acadêmica. E meu marido sempre foi daqui de Maringá, né? E eu estava trabalhando lá na minha cidade, que é Colorado, é aqui perto, né? Então eu acabava ficando muito na estrada, né? Indo e vindo de lá para cá. E eu já tinha casado, tudo, e essa vida tornou-se muito cansativa. E daí eu comecei a procurar emprego para dar aula aqui. E eu comecei a distribuir currículo, né? Isso em 2012. Aí eu consegui aula no curso técnico e eu não ganhava quase nada. Tipo, mal pagava gasolina para eu vir de lá para cá. Mas era uma experiência, então eu encarei e segui, né? E daí foi dando certo, até que eu decidi fechar meu escritório lá
e mudar definitivamente para cá, e optei por ficar só com as aulas, que era o que eu amava fazer mais ainda do que o escritório. Nossa, que legal, quanta coisa, né? E que chique, você é a primeira arquiteta dessa cidade, gente, que história aí. Muito legal. Bom, então por que você escolheu a UEM, né? Como é que foi essa sua relação com a UEM em específico? Então, a UEM sempre foi um sonho para mim, né, desde a graduação. Então, eu fui aluna de escola pública a vida toda em cidade pequena, né? Então, era um sonho meio que distante, pela cidade pequena mesmo, né? Não ter muito acesso à educação e a tantas outras coisas, né? E na época não tinha cotas, né? Então, a gente concorria de igual para igual, e a arquitetura era um curso que tinha poucas vagas, tinha só 20 vagas, né? Não sei como que está hoje, e por isso a concorrência ficava muito alta, né? E claro que eu não passei no vestibular no final do terceiro ano, mas graças ao esforço do meu pai, pude fazer um cursinho aqui em Maringá, e eu estudei muito, sabe? Eu me dediquei muito, e no ano seguinte eu consegui passar na UEM, consegui passar no vestibular, e foi uma época bem difícil, assim, então eu dava muito valor em poder estar estudando dentro da UEM, né? Então, cada dia que eu entrava dentro de sala, eu era muito feliz por estar tendo essa oportunidade, né, de estudar numa faculdade pública, então, de tanta qualidade como a UEM, né? E depois, com o passar do tempo, né, eu me tornei professora, e daí eu dava aula em faculdade privada. E novamente veio o sonho de entrar na UEM, né? Só que dessa vez como docente, né? Então a UEM, ela é referência em qualidade, não é à toa que ela está entre as melhores do Brasil, e eu tenho muito orgulho de ter, e agora eu tenho muito orgulho de ser professora na UEM, e eu fico feliz cada dia que eu posso entrar na sala de aula. Deve ser muito gostoso, né? Estudar e depois voltar, encontrar alguns professores, só que agora formada e trabalhando. Deve ser muito legal mesmo. Bom, aí você comentou que você é formada em arquitetura, né? Mas como é que foi, assim, a sua formação em si? Tá, então eu fiz a graduação em arquitetura e urbanismo na UEM. Eu passei no vestibular em 2003, né? E nessa época teve uma greve que durou quase 6 meses. Então o calendário estava tão bem atrasado, assim como está hoje, né? E o ano letivo começou em junho. Então eu comecei em junho de 2003. E daí o calendário foi se ajustando, né? Até que no final de 2007, que foi quando eu me formei, eu consegui me formar em dezembro. Então levou tipo o meu curso inteiro para o calendário se ajustar. E por isso eu concluí a graduação em 4 anos e meio, né? Porque o calendário foi reduzindo aí até se ajustar. O curso de arquitetura estava no início, né? Na época que eu fiz a graduação, eu fui da 4ª turma, e a gente não tinha um bloco de arquitetura. Hoje tem lá o bloco 9, né? E nessa época não tinha um bloco, e a gente andava muito pela UEM. Então a gente tinha uma aula em cada bloco, né? Conhecia a UEM inteira, que a gente ia atrás dos professores, né? Para poder ter a aula. Enfim, o curso de arquitetura é um curso bastante cansativo, né? Eu me formei muito cansada, e eu decidi dar um tempo. Eu queria fazer especialização, mas eu decidi não fazer na sequência. Então, eu resolvi esperar um ano, fiquei trabalhando, né, em 2008. E aí, em 2009, eu fui fazer inscrição, até achei uma especialização em arquitetura bioclimática, que é dentro da área de conforto ambiental que eu gostava, né? Mas não fechou turma e nunca mais abriu essa pós. Na época, não tinha muitas pós, né? E quando tinha, era difícil fechar mesmo. Aí, em 2010, né, que foi o ano seguinte, eu tentei de novo. Aí eu tentei uma especialização em gestão e tecnologias de obra da construção civil na UTF-PR. E aí essa fechou turma, né? E, inclusive foi por causa dessa especialização que eu comecei a dar aula, né? E eu dava aula no início na área de planejamento, que foi a área da minha especialização. Foi mais um tempo, né? Aí quando eu concluí a especialização em 2012, foi mais um tempo que eu passei só trabalhando, e aí começou as aulas, né? Eu comecei a dar aula, e a carreira de docente começou a dar certo. E aí sim que eu resolvi ingressar no mestrado, né? Eu entrei em 2014 e eu fiz o mestrado na engenharia civil, aí na engenharia urbana. Eu terminei em 2016 e a minha pesquisa foi sobre eficiência energética
e desempenho térmico de edificações. E aí agora, recentemente, 2020, 2021, eu fiz algumas disciplinas como aluno regular no doutorado da arquitetura da UEM também, né? Só que como eu tô com os bebês, os gêmeos, eu não consigo continuar agora, né? Então eu resolvi dar um tempo, porque eles estão demandando bastante, mas em breve eu pretendo tentar ingressar no doutorado também. Eu imagino que deve ser bem corrido, assim, né? Mas que legal. Bom, e qual que você acha que foi o maior desafio nesse processo, assim, até você se tornar professora? Eu acho que o maior desafio foi a mudança de carreira, porque quando eu me formei, eu fui para a área de projeto e execução, e eu não continuei os estudos ali na sequência, né? Eu não fiz mestrado e doutorado logo. E isso é fundamental para essa carreira, né? E depois eu fui fazendo, mas trabalhando, né? E daí fica bem mais difícil, né? A especialização mesmo. Eu falei que eu fiz lá na UTFPE, a de Campo Mourão. E eu trabalhava em Colorado. Então são 200 quilômetros aí de distância. E todo sábado eu ia para Campo Mourão de manhã e voltava à tarde, né? Então eu saía muito cedo, voltava muito tarde, depois de ter trabalhado a semana inteira, e ainda conciliava fazer trabalho, estudar para a prova e tudo mais, né? No mestrado eu já estava morando aqui em Maringá, mas era difícil também conciliar o trabalho e o mestrado, né? Inclusive o meu orientador, que foi o professor Mioto, que hoje é o meu colega de trabalho, né? Ele foi fundamental nesse processo e ele é uma inspiração para mim mesmo, né, como professora. Ele também passou pelo mesmo processo que eu, né? Ele trabalhava e estudava quando ele fazia o mestrado. Então, ele super compreendia as minhas dificuldades, né? Então, se eu passava um tempo sem aparecer para orientação, ele era bem tranquilo com relação a isso, né? E eu não sei por que eu demorava tanto para voltar para as orientações. Eu acho que mesmo que eu não tivesse nada, eu deveria ir. Porque as conversas com ele era muito legal, no sentido que ele me motivava, me dava muita energia, assim, para continuar, sabe? Muito ânimo. Eu saía recarregada, com muita força para continuar, né? E um outro desafio que eu acho é que a gente precisa rever e atualizar muitas coisas na educação, né? Nós viemos de uma escola super tradicional, talvez a geração de vocês já seja um pouquinho diferente, mas não mudou muita coisa, né? A escola é super tradicional e a gente tem que fazer um certo esforço para tentar fazer diferente, né? O professor, ele não é mais o detentor do conhecimento, como na escola tradicional, né? Ele é um mediador, ele apresenta o conteúdo e ele guia o aluno. Quem deve buscar o conhecimento é o aluno, porque hoje a gente tem conhecimento disponível aí com muita facilidade, né? Então, eu acho que a relação aluno-professor é mais uma troca, né? Para compor esse processo de ensino-aprendizagem. E o protagonista é o aluno, e não mais o professor. E o legal que você comentou do Mioto, né, que ele sempre foi uma inspiração para você, é que hoje, né, assim como ele, hoje você está sendo inspiração para muitas pessoas. Então, muito legal, assim, essa troca. Ai, que legal. Muito legal, prof. Bom, então, aproveitando esse assunto da carreira profissional, a gente vai entrar agora no segundo quadro, que é sobre a área de atuação. Então, o que te levou a escolher essa área de atuação? O que você mais gosta dela? O que você pretende fazer no futuro? Alguma coisa diferente? Você mudaria alguma coisa? Então, quando eu fiz o concurso da UEM em 2018, a área que tinha para arquitetos era na área da construção civil, né? E é uma área que eu gosto também, né? Era o que eu fazia na época do escritório, né? Essa parte de projeto. E eu gostava muito também, né? E para o futuro, eu pretendo entrar como professor efetivo na UEM, né? Para isso eu estou estudando bastante, né? Vou fazer o doutorado em breve, vai estar tudo certo, e poder conquistar uma vaga como efetivo para ficar permanente na UEM. A gente espera que sim também, prof. Então, falando sobre isso, né? Se você tivesse que escolher outra área de atuação, você saberia dizer para a gente qual seria? Dentro da área, né, da engenharia civil, eu acho que eu iria para conforto ambiental, que eu acho super interessante essa forma de resolver a relação da edificação com a qualidade de vida das pessoas, né?
muitas vezes a gente resolve problemas sem alterar em nada o custo da construção, né? Apenas com decisões de projeto. E uma outra área que talvez eu poderia ir é a área de estruturas. Eu acho fascinante, né? Essas grandes estruturas, como são resolvidos os problemas, como tudo isso funciona. E fora da área da engenharia, eu acho que hoje eu iria para a área da pedagogia, algo voltado aí para desenvolvimento infantil, educação infantil. Que o pouco que eu estudo aí para a educação dos meus filhos me deixou muito encantada, né? É incrível como que o ser humano se desenvolve no início da vida e quanto isso é base para a formação de um adulto, né? E hoje, infelizmente, isso é muito desvalorizado. Apenas se repete, né, o que os nossos pais fizeram há décadas atrás com a gente, e isso está muito ultrapassado, né? Já se passou muito tempo. Então, eu penso que a gente estuda, a gente se prepara tanto, né, para outras coisas na vida, como, por exemplo, para ter uma profissão, né? A gente passa anos estudando, anos numa universidade, e para uma coisa tão importante como formar um ser humano, né, a educação dos nossos filhos, não é dado o devido valor, né? Então, as pessoas normalmente não se informam, não se atualizam sobre esse assunto. Então, acho que a gente ainda tem muito a evoluir nessa área, né? Na educação como um todo. Que interessante, Bru, porque ao mesmo tempo que é bem parecido as áreas, né, que você dá aula também, é bem distante, assim, então, muito legal. A próxima pergunta é se você desenvolve projetos de pesquisa e quais são as suas linhas de pesquisa também. Eu não desenvolvo projeto, né? Então, por isso eu não faço seleção dos alunos, eu participo com outros professores. Então, eu estava em um outro na área de conforto e agora eu estou em um de conforto acústico, com uma outra professora. Que legal, Bruno. Tá, e o próximo é se você participa de alguma banca de mestrado, doutorado, ou como que você apresentou o seu TCC, o seu mestrado, se você teria alguma dica para dar para a gente que vai passar por isso ainda. Sim, eu participo de bastante bancas, já participei, né? Eu acho que o principal aí é realizar todo o trabalho com foco e dedicação, porque assim você vai aprender e vai dominar o assunto, né? Você vai ser o detentor do conhecimento relacionado à sua pesquisa, né? E é isso que vai te dar uma certa tranquilidade no dia, né? Eu falo uma certa tranquilidade porque total não tem como, né? Ninguém fica. E para a apresentação em si, eu acho que é fundamental, né? Treinar, ensaiar na frente do espelho mesmo, cronometrar e pensar o que você vai falar. Porque eu acho importante respeitar o tempo, né? E se organizar para que você fale o que é importante, tudo aquilo que você chegou como resultado no seu trabalho. Ótimas dicas, já vamos anotando aqui. Bom, pronto. Agora a gente vai para o próximo quadro, que é Fofocando com o Prof, né? Para dar uma descontraída. Você já passou por algum perrengue ou alguma situação engraçada em sala de aula? Olha, eu acho que, como professora, nada muito relevante, né? Apesar que coisinhas engraçadas na aula acontecem o tempo todo, né? E eu acho isso ótimo, porque deixa a aula um pouco mais leve, né? Não tão cansativa. Agora, tipo, passar vergonha com o microfone aberto na aula remota, quem nunca, né? Até teve um dia, eu estava dando aula para engenharia de produção, na disciplina de desenho arquitetônico, e era uma aula de coberturas. E meu marido também estava em home office, e ele fica na bancada do meu lado, no escritório. E aí eu desliguei o microfone, e não desligou. Acho que eu não cliquei em cima. Aí eu virei para ele e comecei a falar, nossa, essa parte de coberturas é muito chata, né? Aí a hora que eu olhei o microfone aberto, aí eu pedi desculpa para os alunos. Mas passou. Não dou mais aula para essa turma, nunca mais vou ver eles e tá tudo certo. E agora, um perrengue, eu acho, que me marcou muito como aluna, né? E, inclusive, hoje, como professora, eu tento fazer o oposto, né, disso. Eu tinha um professor de desenho à mão livre. Tipo, desenho à mão livre, gente, eu era péssima. Eu não sabia desenhar mesmo, eu não tinha noção. Eu era muito ruim. Mas eu me esforçava, né, para tentar aprender alguma coisa.
Aí um dia na aula, esse professor chegou para mim e falou assim: você precisa repensar a sua escolha, porque você não serve para ser arquiteta. Tipo assim, eu não consegui falar nada, meu mundo desabou, né? Acabou. Claro que eu chorei um monte, né? Fui embora, chorei. E se eu não fosse arquiteta, eu ia ser o quê? Sabe? Eu não tinha um plano B, eu não tinha uma outra coisa pensada aí para minha vida, né? E aí no outro dia eu me recuperei, tudo passou. E eu acordei pensando, né? Eu falei, eu vou mostrar para ele, para todo mundo, que eu vou ser arquiteta. Tipo, a raiva virou energia, né? E aí eu passei a estudar mais ainda do que eu já estudava, né? Inclusive, até no final da disciplina, o professor falou assim: você evoluiu. Tipo, e me deu uma nota 6,7. Foi a nota mais baixa que eu tirei no curso inteiro. E daí, 4 anos depois, eu estava chorando, era de felicidade lá na minha colação e pegando meu diploma, né? E o resultado hoje tá aí, né? E como eu disse que eu procuro fazer o oposto com meus alunos, né? Primeiro, eu tenho empatia, né? Nunca que eu vou falar uma coisa dessas para um aluno, né? Eu não sei o que a pessoa está passando, qual é a realidade dessa pessoa, a gente não conhece, né? A vida pessoal dos alunos. E eu não sei qual a dificuldade que ela tem para estar ali, né? Então, eu não me canso de repetir o conteúdo, de ser paciente. E se eu vejo que o aluno não está aprendendo, eu vejo como um problema meu, porque eu que não estou conseguindo passar o conteúdo, eu tento explicar de outra forma, eu tento dar um jeito de que o aluno entenda, né? Está sendo. Tanto que eu me coloco super à disposição para os alunos falarem comigo fora de horário, se estiver fazendo atividade, dou aula extra, sabe? Eu não me importo. Eu acho que o importante é que seja compreendido, né? O assunto. E além de conteúdo, né? Além de tudo isso, a gente se esforça para tentar ser inspiração também para as outras pessoas, né? Não ser uma pessoa como essa que passou pela minha vida, né? Então eu tento fazer o oposto, eu tento motivar os alunos, eu tento inspirar os alunos. Eu até vou contar uma historinha aqui rapidinha, né? Para tentar exemplificar isso daí. Em uma conversa de corredor, né? Com os alunos, eu conversando com eles, né, contei como que eu tinha conseguido comprar o meu primeiro carro, né? Que na época eu fazia esse trajeto de Colorado para Maringá de ônibus. É um trajeto de 90 quilômetros, que de carro faz em 1 hora, mas o ônibus demorava 3 horas. E eu passava muito mal dentro do ônibus. Então, para mim, 3 horas que eu ficava dentro do ônibus, né? Então, esse carro era importante para mim, né? E aí, de forma bem resumida, né? Eu tinha acabado de me formar, eu ganhava bem pouco lá na prefeitura, e eu tinha como meta conseguir comprar esse carro. E eu guardava 80% do meu dinheiro. Eu passava o mês com 20%, contando os gastos ali para poder que o dinheiro fosse suficiente para eu comprar o carro quanto antes, né? E aí deu tudo certo, em menos de 1 ano eu consegui comprar o meu carro, né? Era um carrinho velho, usado, mas eu estava muito feliz, né? Porque eu não ia precisar mais do ônibus, né? E com ele eu poderia me locomover com muito mais facilidade. E, inclusive, foi com esse carro que eu pude fazer a especialização em Campo Mourão, né? Que era a forma como eu conseguia ir e voltar para lá. E muito além desse objeto, o carro, né? Isso me fez perceber que para a gente atingir aquilo que a gente quer, né? Seja o que for, a gente precisa trabalhar duro, a gente precisa ter um esforço, a gente precisa ter um comprometimento e paciência para o resultado chegar, né? E daí, no dia da formatura dessa turma que eu estava conversando e contando a história, né, desse carro, inclusive eu fui para a ninfa deles, né? Aí no final, um aluno veio falar assim para mim que eu tinha inspirado ele, que ele tinha traçado uma meta, né? Que ele estava se dedicando para um sonho, e inclusive era o mesmo que o meu, era comprar o primeiro carro dele, né? E que ele tinha certeza que ele ia alcançar, porque da mesma forma como eu alcancei, ele também estava com o objetivo, ele estava procurando as metas dele, ele também tinha certeza que ele ia alcançar, né? E assim, essa história super simples, super boba, né? De certa forma, inspirou um aluno a se propor a uma meta, a correr atrás de um objetivo, né? Então, muito maior que o carro, eu acho que ficou a lição, né? De que quando a gente tem um objetivo, a gente tem força de vontade e os resultados vêm, né? Então, a gente alcança esse objetivo. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Muito além de tentar ensinar desenho técnico, desenho arquitetônico, eu falo de valores, né? De ser inspiração, de tentar motivar os alunos a serem pessoas melhores, né?
só com esse caso aí desse aluno, para mim, eu já ganhei a vida, né? E se eu puder inspirar mais uma ou duas pessoas, eu serei imensamente feliz. Eu acho que não deve ter algo mais gratificante que isso, né? Mas assim, professora, eu como já fui sua aluna, né, eu posso garantir que você realmente é uma pessoa que marca as nossas vidas, sabe? É nítido o carinho que você tem, o amor que você tem, a paciência que você tem com os alunos. Então, assim, você é perfeita, maravilhosa. Obrigada. Bom, mas continuando aqui a entrevista, né? Próxima pergunta é: o que você gosta de fazer fora de sala de aula? Você tem algum hobby? Eu gosto de fazer muita coisa. Eu não sou de ficar parada. Eu gosto muito de atividade física. Eu gosto muito de fazer musculação, né? Inclusive, eu sou muito magrinha e a musculação me ajuda a melhorar um pouco fisicamente, né? Além da questão da saúde e tudo mais, né? E eu levo a sério, sabe? Tipo, eu treinei 10 anos na academia seguido, sem parar, só descansando no final de semana, porque a academia não abria. E eu gosto também de correr, né? Eu já participei da Tiradentes aqui em Maringá, eu consegui fazer os 10 quilômetros em 50 minutos, que é um tempo razoável aí, né? Eu já andei de bicicleta também, fiz trilha, né? Eu cheguei a fazer trilha de 70, 80 quilômetros, assim, e de volta, né, até a hora do almoço. Eu já fiz também o cicloturismo do Vale Europeu, que fica lá em Santa Catarina, são 300 quilômetros de bicicleta, a gente fez em 6 dias. É muito lindo, muito legal, vale muito a pena. E tem caminhadas também que eu já fiz, né? Eu já fui para Machu Picchu, aí eu fiz aquela trilha Inca, que é 4 dias de caminhada. E lá, lembrando que lá é altitude, né? Então o oxigênio é mais rarefeito, então é mais cansativo ainda. Aí tem trilhinhas menores, né? Tipo o caminho do Itupava, que é ali em Curitiba. Ele vai de 4 Barras, que é na região metropolitana de Curitiba, até Morretes. Tem uma trilha ali pela Mata Atlântica de a pé. Bem legal também, a gente já fez. E o Pico Agudo, aqui em Sapopemas, essas outras coisinhas menores. Eu gosto também muito de artesanato, então eu gosto de fazer coisas com a mão, né? Lettering, patchwork, scrapbook, né? E acho que essas coisas eu tenho facilidade para aprender, né? Costura, crochê, bordado, enfim. Também gosto de cozinhar, gosto de ler, gosto de estudar. Eu não fico parada. Apesar que agora com os gêmeos, né, depois que eles nasceram, tudo isso teve que dar uma pausa, porque meu momento livre agora é deles, né? Então, atualmente, quando eu não estou em aula, eu estou com eles, né? E meu esforço é para dar para eles o que eles podem ter de mais precioso, que é o meu tempo, né? Então, eu foco neles, quando eu estou com eles, eu brinco, eu sento no chão, eu ensino, eu observo, né? A gente faz bolo, a gente vai passear, faz piquenique, vai para o parquinho, anda de bicicleta, enfim. Eu passo o tempo com eles mesmo, dedicado a eles, né? E quando eles dormem, eu vou estudar sobre educação infantil e desenvolvimento para poder ser uma pessoa melhor para eles. Ai, que delícia, deve ser uma fase bem gostosa também, né? Sim. Bom, e em sua graduação, prof, você participou de alguma atividade extracurricular, não sei, empresa júnior, o PET, né, o centro acadêmico, alguma coisa assim? Então, na época que eu fiz a graduação, não tinha tantas opções quanto tem hoje, tá? Eu fiz algumas coisas, né? Tipo, o que aparecia, eu ia. Então, eu fui monitora do professor Geselai, que também hoje é meu colega de trabalho. Eu fiz uma pesquisa, participei de um projeto de pesquisa na área de conforto ambiental também, e sempre que tinha palestra e curso eu participava, né? Claro que era bem diferente de hoje a gente tem muito mais opções, né? Mas como tinha pouco naquela época, tudo que tinha eu tava. Só que eu acho que isso é importante, né? Participar, porque é uma formação diferente da que a gente tem em sala de aula, né? Só tem que tomar cuidado para não exagerar, né? Porque com tanta coisa que tem hoje, pode ser que prejudique o desempenho na sala de aula, né? E acho que tem que ter um equilíbrio aí entre as duas coisas. Acho que tem que saber colocar como prioridade, né? Aquilo que você almeja e tudo mais. Verdade. Bom, e ao longo do curso, você ficou independente em alguma matéria? Ou, assim, teve muita dificuldade em um específico?
tirando aquela de desenho que eu contei. Mas eu não cheguei a nem ficar para exame naquela lá, né? Foi a minha nota mais baixa, mas deu tudo certo. Eu não tive dependência, eu não fiquei nem para exame nenhuma, né? Eu não tive nenhuma nota abaixo da média. Eu dava tanto valor em poder estar estudando na UEM, eu levava muito a sério, né? Eu me dedicava, eu estudava muito mesmo. E minha meta era sempre tirar 10. Eu não aceitava a média, eu achava que eu tinha que fazer sempre o meu melhor, né? Claro que eu nunca tirava 10, era raro tirar um 10, mas era o meu objetivo, fazer sempre o meu melhor. Eu não me arrependo de ter estudado bastante nessa época, né? Eu acho que foi a oportunidade que eu tive, eu soube aproveitar. Hoje eu faria do mesmo jeito. E eu sou uma pessoa assim que não gosta muito dessas festas cheias de gente, com muita bebida, né? Eu sou mais de ficar em casa, com pouca gente, comer ali mesmo, né? E não é porque eu estava numa universidade que eu tinha que fazer o que todo mundo faz, né? De bagunçar, de não levar as coisas a sério. Então, eu fui feliz da forma como tudo aconteceu, não me arrependo de nada e tá tudo certo. Cada um é cada um segue o que gosta, né? Desde que não prejudique outras áreas e tá tudo certo. Que legal, prof. Sigam um exemplo, gente, sem nenhuma dependência. Bom, então, para finalizar, a gente vai para o último quadro, que é o Responde Aí, prof. Então, agora a gente tem algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no nosso Insta, o Pet Civil UEM, e agora eu vou ler para a prof. A primeira delas é: o que é um aluno nota 10 para você, prof? É aquele que se esforça. Pode dizer que ele não tire a nota 10, mas que ele está interessado, né? Ele está buscando aprender, está correndo atrás, está se esforçando, né? E além de nota, né? Eu acho que ele tem que tratar as pessoas com respeito, né? Participar das aulas, né? E o esforço, acho que é basicamente isso. A próxima pergunta é: como você concilia a sua vida acadêmica e a pessoal, já que agora você tem seus filhinhos e tal? É tudo bem divididinho, assim, seguindo uma rotina, né? E eu tento me dedicar integralmente ao que eu tô fazendo, né? Enquanto eu tô na UEM, eu tô na UEM. Enquanto eu tô com eles, né? Para tentar não atropelar as coisas e misturar uma coisa com a outra, né? E acabar virando aí uma bola de neve, porque eu não consigo dar conta nem de um nem de outro direito, né? E eu e meu marido fizemos a opção de estar presente na vida das crianças e não terceirizar a educação deles, né? Então, eles ficam em casa com a gente, eles não vão para a escola, não vão para a creche. E se for para a escola, também vai ser só meio período, né? Porque eu sei que é importante para eles. E eu e meu marido, a gente se reveza. Então, tem que ter aí uma certa rotina, né? Para que tudo dê certo. Certo, pronto. E agora a gente vai para uma brincadeira, né? Que é um bate e volta. Então, eu vou te dar uma situação e eu vou te dar 4 alternativas. E aí você responde o que vier na sua cabeça, assim, como é que você reagiria. Então, vamos lá. Primeira, o aluno que chora a nota no final do semestre. Você dá 10. B, tchau, obrigado. 3, C, no caso, né? Parabéns, nota 0. Ou penso com carinho. Tchau, obrigado. Teve o semestre todo para recuperar a nota, para conversar comigo, se fosse o caso de alguma dificuldade, algum problema, deixar para o último minuto, aí já não tem mais o que fazer, não. Perfeito. Bom, a segunda situação. O aluno que dorme na sala de aula, ou no caso do ensino remoto, que não desligava o Meet no final, né? Coragem, porque a noção não tem. Você vai embora, né? Sai da reunião, guarda o nome da pessoa, ou você finge que nem viu? Eu acho que coragem, porque noção não tem. Mas assim, né? Eu acho que eu iria mais de uma opção, tá? Tipo, dormir na sala para mim não me incomoda, tá quieto lá, não tá atrapalhando, tá tudo bem. Incomoda menos do que aquele que tá conversando ou que tá entrando e saindo, né? E os que não saíam do Meet, eu sempre deixava um recadinho lá, né? Tipo assim, quer conversar alguma coisa? Esperou o final da aula para conversar alguma coisa? Tô saindo, tá? Tchau. Só pra pessoa se tocar, né? Que eu vi que ela... e ficar mais esperta para não acontecer das próximas vezes, né?
É claro que uma vez ou outra pode acontecer com qualquer um, mas são sempre os mesmos. Fica uma situação meio desagradável ali, né? Bom, a próxima situação. O aluno que sai toda hora da sala de aula. Você fala, traz café para mim, né? Pede alguma coisa. Você passa a lista de chamada bem na hora. Você fala, vai com Deus, ou você não liga? Eu acho que eu não ligo. Apesar de atrapalhar um pouquinho, o meu diploma eu já tenho, o meu emprego eu já tenho, então acho que é responsabilidade do aluno, né? E acho que respeito também, né, que ele deve ter aí com ele mesmo, né, com a formação dele, com as outras pessoas, porque não atrapalha só o professor, atrapalha os outros alunos também, né? E se ele não aprendeu isso ainda, né, provavelmente ele vai aprender com um pouquinho mais de dificuldade mais para frente. Claro que pode ter exceção, né, o aluno precisar sair, que aconteceu alguma coisa, claro que é super compreensível. Mas, como eu disse, são sempre os mesmos. Bom, e agora, no caso, né, do ensino remoto, o aluno que ligava a câmera durante as aulas. Para você é indiferente, não ganha nota, mas ganha uma moral? Você acha que a pessoa puxa saco ou ganha pontinhos na prova? Indiferente. Eu também não ligo, né? E, inclusive, falando em perrengue, a internet de casa não é das melhores. E muitas vezes eu pedia para os alunos desligarem as câmeras para a internet não ficar caindo toda hora, né? Ao contrário de todos os outros professores que pediam para ligar. Muitas vezes eu pedi para desligar, para a aula poder fluir melhor. Bom, e agora a última é o aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. A, micão. B, você também não liga. C, finge que acredita. Ou D, você acredita de verdade? Eu finjo que acredito, principalmente no ERE, né? Sempre, a hora que você fazia a chamada, aconteceu alguma coisa. Todo dia acontecia uma coisa diferente, sempre com o mesmo aluno. E só na hora da chamada, ele ficou ali a aula inteira, foi só na hora da chamada que ele saiu. Aí Muita coincidência, né? Bom, pronto. Então, essa foi nossa entrevista de hoje. Queria agradecer muito pela sua participação, por você ter aceito nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. E eu tenho certeza que todo mundo vai amar conhecer mais sobre você. Então, muito obrigada. Obrigada, eu acho que foi um momento muito legal. E eu estou vendo as entrevistas com os outros professores também. Eu acho que está sendo uma ideia genial, assim. Muito legal essa troca entre alunos e professores. Bom, então a gente agradece mais uma vez pela sua participação nesse projeto. A gente ficou muito feliz que você topou. E para você que assistiu até agora, muito obrigada. E lembrem de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, porque serão postadas mais entrevistas por aqui.